Você vai aprender física, eu garanto. A corrente elétrica através de um fio metálico é constituída pelo movimento de, atenção fera, corrente elétrica. Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando do movimento de portadores de carga. Quando a gente fala que através de um fio metálico, os portadores de carga são os elétrons livres. Mas atenção, o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido oposto ao sentido real do movimento dos elétrons livres. Então, sempre que a gente falar de corrente elétrica, a gente vai entender que o sentido da corrente elétrica é o convencional, que é oposto ao do sentido dos elétrons livres. Logo, o sentido do movimento dos elétrons livres é oposto ao convencional da corrente elétrica. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. Atenção! Se ele tivesse dito a corrente elétrica eletrônica, ou simplesmente falado da corrente eletrônica, aí a gente estaria falando do movimento dos elétrons no sentido do movimento deles. Como falou apenas corrente elétrica, aí a gente sabe que o sentido convencional da corrente elétrica é o oposto do movimento, no sentido do movimento dos elétrons livres. Por isso que a alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O convencionado para o sentido da corrente elétrica, é correto afirmar que, fera, sentido convencionado para a corrente elétrica. O sentido convencional da corrente é do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Isso aconteceria se a gente tivesse um fluxo de portadores de carga positiva. Atenção e cuidado com isso. Só que nos condutores metálicos são os elétrons quem se deslocam. E por isso, os elétrons que têm carga negativa se deslocam do menor potencial para o maior potencial, ou seja, contrário ao sentido convencional da corrente elétrica. Então, muita atenção. O sentido convencional é do maior potencial para o menor potencial e assume-se que ele seria se houvesse um fluxo de cargas portadores de cargas positivas. No caso de elétrons em movimento, a gente tem o sentido oposto ao convencional. Aí você poderia dizer, Ives, e não tem prótons não para se deslocarem? Os prótons estão agarrados lá no núcleo e eles não ficam mudando de um átomo para outro. São os elétrons que caminham nos condutores metálicos, ok? Então, bora olhar lá. A letra A diz, os portadores de carga, elétrons, estão em movimento devido à agitação térmica do condutor. A agitação térmica do condutor é responsável pela vibração dos átomos, mas a corrente elétrica não tem a ver com agitação térmica e sim com diferença de potencial elétrico. Na letra B diz, os portadores de carga elétrons estão em movimento no circuito do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Está errado. Os elétrons vão do menor potencial para o maior potencial. Letra C. Os portadores de carga, elétrons, estão em movimento no circuito do menor potencial elétrico, ok, para o maior potencial elétrico, ok? Ou seja, no sentido contrário ao convencional da corrente elétrica. Perfeito, é exatamente isso e a alternativa correta é a letra C. Bora dar uma olhadinha nas outras duas. Na letra D diz, os portadores de carga, prótons, pare de ler, não importa o que seja dito depois, está errado. Letra E, os portadores de carga, prótons, pare de ler também, não importa o que vem depois, está errado. Então, a alternativa correta, letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer e é por isso que você está aqui, para saber e fazer.